Olá, pessoal. Bem-vindos a mais esse vídeo de estudo das mensagens dos mentores. E hoje estamos aqui eu, Dalila, Aline. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, pessoal, estamos nesse livro aqui, né? Caminho, Sementes de Esperança, estudando a live número 13. É uma live que foi feita no canal Portal Paz no dia 6 de novembro de 2020. Né? Então, a gente dividiu essa mensagem em 3 partes. Essa é a segunda parte dessa mensagem, que chama Em Busca da Evolução. Né? Foi trazida para a gente pelo nosso querido irmão, mentor Ikenas. Então, a gente vai passar aqui um trechinho do segundo trecho dessa live, e depois a gente abre aqui para bater um papo com a Dalila e com a Aline e com todos vocês. Tá bom? Espero que gostem. Vamos ao vídeo. Alguns, diante do aprendizado vivido, no repouso, no descanso, retornam à sua caminhada de forma reta, consistente, enquanto outros optam por caminhos mais sinuosos. Então, desenham atalhos que tornam-se curvas e precipícios, estradas alternativas que por vezes parece aliviar e liberar o fluxo, mas quando vê, caminhaste muito mais. E assim, fazemos a nossa ascensão espiritual diante da vivência do dia a dia. Veja que diante de todos estes obstáculos e caminhos aos quais fizemos uma simples alegoria, a simples comparação, nós colocamos o desânimo, o ódio, o rancor, a amargura, a solidão, o suicídio, os vícios, a descrença. Estes são os períodos aos quais passamos estagnados na nossa existência, parados, em completo repouso. Não evoluímos, porque na lei do universo nada regride, tudo progride. Então, retornamos os nossos passos, seguros, diante do aprendizado vivido, desde o instante em que, arrependidos e sob o efeito da lei da aceitação, prosseguimos. Porém, olha que ponto importantíssimo que podemos ressaltar neste momento. Muitas vezes, quando falamos na aceitação, podemos nos remeter àquilo em que nos coloca como total incondição de mudar ou de transformar a situação. Então, aceitamos que somos miseráveis. Um exemplo apenas. E a partir desta aceitação, começamos a viver com este pensamento, porque acreditamos que somos e não fazemos nada para mudar. Diante deste pensamento e desse sentimento e desta maneira equivocada de ver o poder da aceitação, criamos ao nosso entorno inúmeras barreiras energéticas, passando a se tornar então as nossas crenças que nos limitam ao progresso. Porque toda vez que chegamos perto de passar estas barreiras, as nossas crenças, a nossa zona de conforto, nos faz permanecer ali, onde conhecemos e caminhamos. Então, retardamos. E ao retardar, nós, cientes de que vivemos de um mundo de ação e reação, criamos a reação que chegará amanhã ou depois, que é mais desânimo, mais conformismo, mesmo
que a situação de conforto, que é a famosa zona de conforto, se torne desconfortável. Então, começamos a pesar cada vez mais nos sentimentos equivocados, que não são nossos, mas sim diante de um período de crenças que elaboramos, que criamos e que cultivamos. O processo da evolução na época de Jesus foi muito bem ensinado. Amar a Deus e ao teu semelhante como a você mesmo. Agora, será que não precisaríamos amar a Deus e o teu semelhante ainda mais do que você mesmo? Fica apenas uma reflexão. Agora, isto não exime você de pensar e de agir, porque você é aquilo que pensa ser. Por isso, reflita muito o que você pensa. O suicídio é um grande engano para o ser humano. Através das portas do suicídio, muitas vezes materializados ou com os pensamentos materializados, acreditamos ser a porta ideal para a fuga dos problemas. Muito bem. Essa então é a segunda parte da mensagem. E na parte anterior, o Equinásio ele trata dessa questão da nossa caminhada evolutiva, né? Que às vezes a gente anda por caminhos mais retos, outras a gente estagna ou mesmo escolhe caminhos mais tortuosos que vão, vamos dizer assim, atrasar um pouquinho mais ainda a nossa caminhada, né? E aí ele vai falar dessa questão que às vezes a gente se fecha tanto nesse nosso mundo interno de problemas, né? Com ódio, com rancor, com desânimo, amargura, solidão, né? E a gente descarrega isso às vezes em vícios, né? Às vezes a gente abrevia a nossa vida, né? Mas ainda assim ele vai falar para a gente que a gente não evolui, né? Que aquele momento ali foi, não vou dizer que foi necessário, mas talvez ele fez parte da nossa jornada também de aprendizado. Se a gente analisar esse momento nosso agora, né? O pessoal brinca aí nos grupos, né, do portal aí, o pessoal que a gente convive o tempo inteiro, fala sempre, né? Nós estamos na nossa melhor versão. Né? Essa atual é a nossa melhor versão. Porque essa aqui é a versão que expressa toda a bagagem de conhecimento que a gente já angariou ao longo das existências até chegar nesse momento evolutivo que a gente está agora. Né? Então, se a gente puder, de alguma maneira, despender parte da nossa energia do dia, da semana, para a gente se conectar com o alto, né? Nem que seja através de uma prece rápida, nem que seja através da leitura de uma coisa curta. Né? Para me ver agora aqui, ó, esse livrinho, o Minutos de Sabedoria, que a gente usa nas lives de segunda, ele tem mensagens muito curtas, de uma página ali cada uma, mas são páginas muito pequenininhas. Né? Então, são 2, 3 parágrafos aqui que às vezes tu lê isso aqui, tu tira uma reflexão boa pro dia, né? Mas ainda assim, às vezes a gente não consegue nem fazer isso, né? Nos reconectarmos com a essência divina que está em tudo e que inclusive está na gente. Então, que a gente também possa fazer esse exercício de, mesmo enfrentando as dificuldades que a gente atravessa durante o nosso dia, a gente tentar buscar essa força interior que a gente tem, e expressá-la mais na nossa vida de uma maneira positiva e não ficar vibrando naquele negativismo que o Equinásio ele comenta logo no início desse segundo trecho. Eu falei bastante, meninas, deixa vocês falarem um pouquinho, depois eu complemento. Então eu vou. Fábio falando dessa questão, né, do rancor, da mágoa, que às vezes a gente fica estagnado, né, na nossa vida. Mas outro ponto que eu acho bacana que ele ressalta é o fato da gente muitas vezes se colocar no papel de miserável, né? E eu acho que desde muito cedo a gente é ensinado a se colocar nesse papel, né, de miserável, de pequeno, e
por mim mesmo, hoje eu estou aprendendo que eu sou um pedacinho de Deus, que nós somos o todo, né? Que nós temos essa conexão com Deus, que eu não preciso de outra pessoa, de outro instrumento para me conectar com Deus, como o Fábio falou, né? Tirar um momentinho para me conectar com essa, né, com Deus, com essa essência, com a nossa essência mesmo. Mas muitas vezes a gente não se considera capaz, né? Fica esperando, sei lá, um salvador, outra pessoa para que faça isso por nós. E então a gente se isenta da nossa responsabilidade, né? Eu acho que que fala muito assim entre linhas aqui nessa mensagem, que esse caminho é nosso, né? Nós temos um caminho para evoluir. Não tem ninguém que vai poder fazer esse caminho por nós. Nós que temos que vencer nossos desafios, nossos rancores, nosso ego, nosso orgulho, para conseguir chegar, né, na nossa luz, no nosso, como diz, nós somos diamantes brutos ainda, né, que temos que nos lapidar. E cada existência nossa é uma chance para a gente se melhorar. Então, assim, aceitar que somos luz, nos amar, né, como Jesus nos pediu para amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, muitas vezes, assim, a gente ama o próximo, mas é talvez o próximo muito próximo, né? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Esquece de olhar para aquele próximo que está ali na rua, que está trabalhando, que às vezes está limpando o local. E eu acho que tudo se resume no fato de a gente ver Deus em cada ser, em cada pessoa, em cada animal, em cada planta. E aí acho que começa a ficar um pouco mais fácil, inclusive em nós mesmos. Essa estagnação, né? Que às vezes a gente se entrega, que é em alguns momentos bem conflituosos que a gente está passando, o não perdão, né? Quando a gente olha para o outro e que acaba julgando, ele nos ofendeu, mas e o que ele está passando? Por que ele está me ofendendo? Daqui a um pouco ele está falando dele mesmo, né? Então, aí a gente guarda aquilo, aquele rancor, e aí a gente entra no quê? No sofrimento. Que nada mais é que uma distorção da realidade, né? Porque se eu analisar assim que essa pessoa pode ter me ofendido e ela está no momento assim, paciência, mas eu tenho que me posicionar no meu valor. Se eu aceitar isso, se eu aceitar como verdade o que o outro está fazendo para mim, então eu perdi meu controle, eu perdi meu equilíbrio, né? E aí a gente começa a entrar nesse sofrimento, nessa distorção da realidade, e entrando num looping, né? A solidão, a gente vai ali dizendo, não, ninguém gosta de mim, mas ninguém me quer, mas como assim? Você não tem amigos, não tem... saia, converse com outras pessoas, né? O teu melhor amigo também tem que ser tu também, então tu também tem que ser uma boa companhia para ti, né? Seja uma ótima companhia para ti, que tu vai acabar atraindo outras pessoas, né? Que nem aqui a gente se atraiu assim, né? Todo esse grupo do Portal Paz que vai vindo a gente, vai se integrando, se conectando com essa energia, assim, né? Do se desenvolver, do progredir em um grupo unido, né? Tentando uns ajudando os outros. E o bom que o nosso mentor ele ressalta, né? Que a gente não regride, a gente pode estagnar ali, né? Porque essa parte de sofrimento aqui, assim, a gente está naquela looping, a gente não enxerga mais nada, só o problema, e agora o que eu vou fazer com as contas? Calma, deixa vir essa energia do alto, respira, se conecta, que provavelmente vai vir uma intuição de alguma coisa que tu tem que fazer, algum movimento.
né? E eu penso isso, assim, então quanto mais a gente aceita, né? Que ele fala assim, aceitar a realidade. O que seria aceitar a realidade? É não negar o que está acontecendo. Então, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação para resolver. Eu tenho esse problema, essa situação para resolver, então conecte-se com a solução, não com o problema, né? Conecte-se com como que a gente pode trabalhar essa situação, quais as oportunidades que pode surgir aí, conversar com alguém, né, para pedir ajuda, né? Aqui no grupo a gente pede muita ajuda dentro do nosso grupo ali do WhatsApp. E é isso, assim, fazer esse movimento e sair desses loopings, desse pensamento negativo, que normalmente não é nosso, que encurtem aí do passado, das vidas passadas, pode ser das crenças limitantes aí dos pais, familiares, enfim, e tentar se libertar disso, né? Isso que é o amor é liberdade. Então a gente vai cada vez mais se trabalhando, cuidando dos pensamentos. É claro que tem dias que a gente vai acabar tendo aquele momento de tristeza por alguma perda, alguma coisa, mas sim, vive aquele momento, aceite a realidade ali, mas faça um movimento para sair dessa situação. É isso que eu acho. Assim. Exatamente esse ponto que o Eikenazi ele frisa, né? Que é que a gente, por mais que esteja passando por dificuldade, que a gente se enxergue talvez como, né, a palavra até forte que ele usa, miseráveis, né? Que não vê saída, a gente consegue a saída. A gente consegue achar a saída, né? Basta a gente querer, se predispor a fazer isso, né? Então, no fundo, sempre vai depender da gente a nossa cocriação da realidade, né? Que conecta com a mensagem anterior que a gente estudou, né? A gente está buscando a felicidade, o amor, como a Aline falou aí, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo a manifestar isso na nossa vida também, né? Isso aí que tu falou, Aline, e que a Dalila também comentou, de certa forma conecta até com essa questão do que ele traz aqui mais para o finalzinho desse trecho, que é da famosa, né, zona de conforto, né? Que ela não é nada confortável para a gente, né? Porque a zona de conforto às vezes é aquele estado de marasmo que a gente não vê mais nada de belo na nossa vida, mas também a gente não sabe como sair daquela situação, né? Às vezes é um relacionamento que não está bacana, às vezes é um emprego que eu já estou há muito tempo, eu estou fazendo por fazer, né? Às vezes, não sei, pode ser qualquer coisa do nosso dia a dia que a gente enfrenta, que está na nossa rotina e que a gente quer mudar aquilo de algum jeito e a gente não consegue, a gente está confortável, entre aspas, naquela situação. A gente sofre, mas a gente está nessa zona de conforto e ela não é boa, né? Então, como que a gente rompe isso? Talvez a resposta a essa questão esteja justamente nesse questionamento que o Eikenazi vai trazer para a gente aqui, né? Que ele fala assim, agora, será que não precisaríamos amar a Deus e a teu semelhante ainda mais do que a você mesmo? Ou seja, a gente continuar se amando, mas a gente tentar buscar alguma forma de se doar mais para o próximo também. Porque a caridade, né, que está conectada com esse questionamento do Eikenazi, é uma das energias que movimenta o amor. É o amor em ação, na verdade. Então, se a gente começa a nos amar mais, a nos olharmos com outros olhos e ver que é possível achar um caminho melhor assim, para conduzir a nossa vida, a gente vai começar a achar essas oportunidades de fazer o bem no nosso dia a dia, mesmo em pequenas coisas, sabe? Então, esse é o convite que ele faz aqui para a gente nessa reflexão. Isso que me lembra muito, até escrever a palavra aqui, renúncia, sabe? Da gente renunciar um pouco o cuidar de nós em prol do próximo, sabe? A gente vê muito isso nessas pessoas que deram bons exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi, né? Uma renúncia por uma pátria inteira, para a libertação do jugo lá, né? do domínio britânico, né? E imagina,
cara levanta uma bandeira da não agressão, consegue libertar a Índia, né, do jugo britânico. Então, olha o desprendimento desse espírito e a renúncia que ele teve de si mesmo, da vida dele, né, pessoal, em prol de uma nação inteira. Né? Então, esses exemplos, eu acho que talvez até seja interessante a gente buscar mais essas biografias, estudar um pouco mais a fundo a vida dessas pessoas, porque a gente vai ver que ela vai estar, as condutas dessas pessoas vão estar permeadas dessas práticas caridosas, né? E eu sei, a gente não é Gandhi, a gente não é Madre Teresa, mas a gente é Fábio, Aline, Dalila, todos vocês. A gente tem potenciais para expandir o amor e manifestá-lo na nossa vida também, sabe? É só a gente ter um pouquinho mais de confiança em nós mesmos. Eu queria só falar uma coisinha, que a questão falando da busca da evolução é uma evolução que é nossa, mas existem várias ferramentas, né, que podem nos ajudar. É uma coisa que o Robson falou uma vez, em situação particular minha, que eu tento sempre colocar em prática, é que a gente tem que cuidar do espírito, da mente e do físico, né? Então a gente tem que cuidar do espiritual, da mente e do físico. Não adianta eu cuidar de um e deixar o outro capenga. Então, assim, às vezes eu não estou conseguindo sozinho, o caminho é meu, mas existem várias ferramentas, aqui no portal existem vários terapeutas que podem ajudar. Então, assim, a gente não precisa ir sozinho. O caminho é nosso, mas a gente pode buscar muitas formas de ajuda. Importante ponto, Dalila, frisar, né? Às vezes a gente vai precisar de ajuda, né? E tá tudo bem, né? Que seja de um terapeuta, que seja de um psicólogo, psiquiatra, alguém capacitado para te colocar no trilho novamente, né? Às vezes a gente vai precisar disso. Então, que a gente também olhe isso como uma manifestação dos nossos mentores e de Deus ali te dizendo assim, olha, esse caminho aqui é seguro, caminha por aqui que tu vai chegar lá. Então, às vezes a gente fica nessa preconceito, mas eu vou no médico, né? O que eu vou falar com um psicólogo, com um psiquiatra? Como que eu vou me abrir com uma pessoa que eu nem conheço? Às vezes a gente tem essa trava. E eu falando pessoalmente, né? Eu já falei isso em outras vezes no portal, eu tive um burnout em 2020, foi por causa dele que eu cheguei aqui no portal. E logo nesse processo do burnout, da cura dele, eu fiz sessões com psicólogo também, né? Porque eu precisei, eu senti que e eu não achava ninguém no meu círculo familiar, pessoas próximas, para eu poder me abrir. Eu acho que naquele momento estava tão difícil que eu precisava, talvez, expor para outra pessoa. Né? E foi, libertador, sabe? A partir dali, as coisas começaram a tomar os rumos, assim, devagarzinho, sabe? É bem interessante. Mas vai lá, Aline. Fecha aí o nosso vídeo e a gente encerra. Eu queria só puxar aquele gancho da tua fala da caridade, né, Fábio? Que tinha uma época que eu fazia bastante trabalho voluntário. Eu estava sempre em instituições, várias instituições fazendo trabalho voluntário. E esse movimento foi principalmente porque eu tinha saído do meu emprego, assim, fui demitida, né? E nesse momento, assim, eu perdi um pouco o chão, sabe? Porque era um emprego que eu queria muito, né? E eu estava tão feliz de estar lá e tal, eu já estava fazendo planos, assim, né? De progredir no emprego. E no fim eu acabei saindo, assim, né? E foi bem repentino. E aí, quando eu saí, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu pensei assim, tá, mas então eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada, né? Porque daí eu comecei a ver que eu estava ficando em casa, e daí mandava currículo, aí não era chamado para entrevista, e aí sabe os pensamentos que vêm? Eu pensei, mas tu não é boa o suficiente para esse emprego? Porque, né? E aí te diminuindo, assim, que pensamento é esse? Da onde, né? Por que tá surgindo? E aí a gente vai acabando se conectando com esses
pensamentos, né? No primeiro momento, sim, eu me conectava com esses pensamentos, né? Porque não vinha resposta, não vinha, quanto mais ansioso tu fica, parece que mais vai expulsando, né? As oportunidades vão indo embora. Aí eu disse assim, não, então, se eu vou ficar em casa e ainda não fui chamada, então eu vou usar o meu tempo para ser útil. E aí, quando eu comecei a fazer esses trabalhos voluntários, foi exatamente para isso, para ser útil. E ao mesmo tempo que eu era útil, eu me ajudava a não ficar pensando bobagem, entendeu? Porque esses pensamentos vinham de uma coisa que era um ócio, mas já não era tem um ócio produtivo, né? O ócio criativo, mas tem um ócio que não é bom, entendeu? Então, não estava agregando isso, assim. Então, me movimentei assim, então vou fazer trabalho voluntário. E foi uma descoberta maravilhosa, porque ao mesmo tempo que eu ajudava, eu aprendia, me aventurei com, assim, fazendo várias coisas que eu nunca, né, da minha profissão, assim, bem diferente da minha profissão, como venda de itens. Eu nunca fiz isso, não tenho cara para isso, não tenho talento para isso, mas eu fazia porque eu estava ajudando a instituição. Então, foi um movimento assim, tão gratificante, que tanto para mim, de abrir o leque para a possibilidade de ver outros talentos, ou abrir para saber o que é essa outra linha, essas outras funções que tu pode desempenhar, que libertadora, assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu ajudava, fazia caridade, eu também estava me ajudando, porque eu também estava pensando no próximo, eu estava pensando em mim, entendeu? Eu tava me ajudando, era mútuo a coisa, assim. Então, é bem isso, a gente tem que tentar achar ferramentas, né? Porque aí a gente pode sair do desânimo, daí sai desses pensamentos de looping rotativos aí que não levam para nada. Nossa, e a gente tá batendo um papo aqui, vídeo aqui, o tempo voou, hein? Nossa. Se a Dalila quiser comentar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade, senão vamos encerrando então, pessoal. Acho que foi bem comentado esse trechinho da live. No próximo vídeo a gente finaliza então a live 13, tá bom? Fiquem com Deus e vamos seguindo na jornada evolutiva aí que tá muito bonito. Um abração para todo mundo.